Então vamos aproveitar esse momento, esse nosso instante de felicidade, agradecendo ao Pai, ao Deus Criador, pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos. Agradecer por todas as bênçãos recebidas nessa semana, pedindo que nos continue nos intuindo, nos iluminando e mostrando o melhor caminho para a nossa evolução. Obrigado, Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos reencarnando neste planeta. Obrigado pelo nosso grupo familiar, o nosso grupo espiritual, por toda a ajuda que temos em todos os instantes da nossa vida. Que esses bons amigos, bons companheiros possam nos iluminar nessa noite de hoje para compreender bem a lição que nós leremos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males. Porque teu o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e a lição é a caridade segundo São Paulo. É a caridade segundo São Paulo. Então, a gente está no momento do livro onde os companheiros aí o Camilo e o grupo dele passaram um tempo passaram cerca de 2 meses dentro próximo aos encarnados, né, dentro de uma reunião espírita no Brasil. E fizeram vários tratamentos ali, todo aquele grupo, e eles acabaram retornando para o mundo espiritual, né, para a colônia, onde eles no hospital, onde estão recebendo o tratamento. E a gente está no final da primeira parte do livro. Tem mais umas 5 páginas para a gente terminar essa primeira parte do livro. Ok? Então vamos colocar o texto na tela. Nós estamos aqui na 109, é isso aí mesmo. Vamos pedir para o voluntário Sandro ler para a gente. Continua lendo, Sandro? Pode ser? Pode ser. Se não quiser, a gente escolhe outro voluntário, mas se você quiser ler, pode ler, por favor. Tá, tudo bem. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas... Peraí, só um minutinho, deixa eu só subir aqui o meu ícone, que ele está travando aqui a leitura. Tá bom. A despeito, porém, de tudo isso, as disciplinas dos primeiros dias prosseguiam sem alterações. Continuávamos hospitalizados, submetidos a tratamento meticuloso e exercícios complexos para a corrigenda dos vícios mentais, assim como as instruções e práticas dos serviços de reeducação. Conhecíamos já a lógica férrea da reencarnação, fantasma que apavora qualquer espírito delinquente e a um suicida em particular, e que ele reluta em aceitar, intimamente convencido, no entanto,
de que é verdade que se impõe, que procura negar porque a teme, sentindo, todavia, que a cada dia que passa, a cada minuto que se escoa no estágio consolador, onde assistem seus guias desvelados, é por ela atraída como o bloco minúsculo de aço pelo ímã poderoso e irresistível, e a qual porfias em afastar das próprias cogitações, sabendo-a inevitável de seu destino como a morte o é dos destinos humanos. Entretanto, não a experimentáramos ainda pessoalmente, vasculhando os arquivos reveladores da subconsciência a fim de contemplarmos nosso ser na plenitude da inferioridade moral que lhe era própria. Nossa qualidade de suicidas, cujas vibrações excitadas nos torturavam a mente com repercussões e impressões excessivamente dolorosas, retardava a consecução desse progresso que se verifica facilmente nas entidades normais ou envolvidas. A esse tempo, haviam-se estreitado poderosamente as nossas relações de amizade com o pessoal dos serviços hospitalares, e particularmente cada grupo com seus guias responsáveis mais diretos, isto é, médicos, enfermeiros, vigilantes, instrutores e psiquistas. Ora, o assistente que a mais assiduamente nos seguia era o jovem médico espanhol Roberto de Canalejas, cujas peregrinas qualidades intelectuais e morais observávamos diariamente. Ele e seu pai, Carlos de Canalejas, pequeno fidalgo espanhol, alma de apóstolo, coração angelical, e mais Joel Steele, mereciam do nosso pavilhão em geral e de nossa enfermaria em particular as mais efusivas demonstrações de amizade e respeito. Roberto, porém, não era entidade muito evoluída, conquanto fosse avantajado o cabedal de prendas morais por ele duramente adquirido através de existências planetárias. Tratava-se de espírito em marcha franca no carreiro áspero do progresso, e viera para o estágio de além-túmulo, não havia sequer um século, após a encarnação reparadora muito acerba, na qual a dor de brutal traição conjugal despedaçara-lhe o coração e a felicidade que julgara fruir. Tivera Roberto nada menos do que o lar destroçado pelo perjúrio da esposa a quem amara com todo o devotamento possível, a um coração de esposo. Vira morrer a filha querida, primogênita dessa união que tudo fizera supor auspiciosa e duradoura, aos 7 anos de idade, vítima da nostalgia originada pela ausência materna, agravada com a tuberculose herdada dele próprio, seu pai, que, por sua vez, adquirira durante abnegadas pesquisas em enfermos portadores do terrível mal, pois, como médico, dedicara-se a humanitários dedicara-se a humanitários estudos em torno do que até hoje insolúvel problema. Sofrer humilhações penosas e 1000 situações difíceis, por causa do casamento desigual que fizera, pois o destino levara-o a apaixonar-se irremediavelmente pela encantadora Leila, filha do conde de Guzmán, o nosso muito estremecido amigo da vigilância. Correspondido com veemência pela volúvel menina, que então contava apenas 15 primaveras, a ela se unira pelo matrimônio, não obstante as relutâncias de Dom Ramiro, cuja penetração psicológica em torno da própria filha não augurara feliz desfecho para o importante acontecimento. Roberto de Canalejas, em verdade, não passava de pobre e obscuro filho adotivo de um fidalgo generoso que lhe dera nome e posição social, mas cuja fortuna fora disseminada em meritórias obras de socorro e proteção à infância desvalida. Nos últimos quartéis do século XVII,
tivera Roberto uma existência no centro da Europa, tornando-se suicida nos anos de 1680. Por essa dolorosa razão, já no século XX, conforme nos achávamos na espiritualidade, ainda sofria consequência do malsinado ato de então, pois o seu drama conjugal verificado na Espanha, na primeira metade do século XIX, mais não fora do que a experiência a que não se quisera submeter ao findar no século XVII. Esse nobre amigo, cujo aspecto grave e meditativo tanto nos atraía, aparecia no além-túmulo, tal como existira em vestes carnais durante a última existência, passada na Espanha. Estatura mediana, barba negra e rescerrada, elegantemente terminada em ponta, qual usavam os aristocratas da época, e acompanhada de bigodes bem tratados, cabeleira volumosa, farta, tez branquíssima, quase nívea, olhos negros, grandes, pensativos, lembrando ciganos andaluzes, e as mãos longas, indicando o exercício continuado do pianista, ou o mal terrível que fizera tombar seu último fardo carnal. Ele próprio revelara-se essa pavorosa síntese de sua vida, durante os serões que nos acompanhava pelas aleias mortas do parque hospital. Fizeram-o, porém, no intuito altruístico de elucidação, concitando-nos ao valor para enfrentar o futuro que áspero nos aguardava. Porquanto ao suicida cumpre reparar a fraqueza, de que deu provas, curando-se do desânimo que o ata à inferioridade, com testemunhos decisivos de fortaleza e resoluções salvadoras. Ou fosse porque ele conhecera e amara Portugal, tendo ali vivido os últimos meses de sua vida, recebendo como derradeiro pouso para sua armadura humana a argila portuguesa. Fosse porque, além de médico, era também artista de elevado mérito, porquanto cultivava as belas letras e a música, enquanto a verdade era que nosso grupo se compunha de intelectuais portugueses, orgulhosos de sua heróica pátria. O certo foi que afetuosa simpatia a ele nos enlaçou, fundindo-se logo em imorredouro afeto fraternal. Então, aí nesse texto aí a gente pode destacar algumas coisas. Primeiro, né, a nossa imagem perispiritual reflete, né, o nosso perispírito reflete o nosso pensamento. Então, aí o Roberto, ele se apresentava com a aparência da última encarnação. Isso é mais ou menos é muito comum. Você ter a aparência no mundo espiritual, como você viveu na última encarnação. Que seu pensamento está ligado a essa imagem. Algumas vezes essa imagem, a pessoa desencarna com uma certa idade e às vezes o pensamento dele volta para um pouco mais novo e às vezes se apresenta um pouco mais novo do que ele desencarnou. Mas normalmente, muitas vezes, apresenta com a aparência da última encarnação. Não que isso seja uma regra. Você pode se apresentar com uma outra aparência, né? Outra coisa que ele fala no texto, né, o Roberto, ele foi um suicida. E como suicida, ele teve experiências, né? E essas experiências fazem com que ele consiga ajudar outros suicidas. Então, ele foi um suicida, ele superou o suicídio, ele se melhorou, passou por esse trauma, e hoje ele ajuda outros suicidas. Muitas vezes, a gente, para entender o problema que uma pessoa passa, a gente entende muito melhor se a gente passou por aquele problema. Então, um drogado, um ex-drogado auxiliar um
uma pessoa com problema de drogas agora, uma pessoa que superou o problema de bebida, ajudando alguém com problema de bebida agora. Por exemplo, os alcoólicos anônimos e outras entidades que ajudam as pessoas a superarem esses problemas. Muitas vezes, se a pessoa passou pelo problema e conseguiu superar, ela consegue entender o problema melhor e auxiliar a pessoa de maneira melhor. Outra coisa, eles estão dizendo, né? O Roberto, ele não é um espírito de luz, não é um espírito perfeito, ele é um espírito em evolução, que precisa evoluir, precisa crescer. A gente, para ajudar outras pessoas e colaborar no progresso das pessoas, a gente não tem que ser um espírito de luz. Ou seja, no estágio evolutivo que a gente está, a gente tem condições de auxiliar o próximo. A gente precisa de muita ajuda das pessoas, dos encarnados e desencarnados, mas a gente já tem condições de auxiliar alguém que está passando por dificuldades que a gente já mais ou menos passou, a gente mais ou menos superou. Então, a gente vai ver aí, ao longo de vários livros, que as pessoas que estão auxiliando e estão colaborando, né, apesar de ser pessoas mais, já um pouco mais equilibradas, não são seres perfeitos, né? Então, isso a gente tem que ter em mente. Belarmino de Queiroz e Souza, o poliglota filósofo que, a esse tempo, só de longe em longe recordava o antigo monóculo, era dos que mais vivamente se empolgavam com a nova amizade, pois no amigo pretendera descobrir de algum modo um similar. Confessara de canalejas que tivera a desdita de professar doutrinas materialistas quando encarnado, renegando a ideia do ser supremo e repelindo a luz dos sentimentos cristãos pelo domínio exclusivo da ciência, fato que o desamparara grandemente durante os contínuos dissabores da existência, agravando, mais tarde, a própria situação moral, quando a adversidade lhe desferira o supremo golpe no lar doméstico. Continuadamente entretinham longas dissertações em torno dos tão palpitantes temas materialistas à luz da ciência psíquica, respondendo Roberto com lógica irretorquível aos argumentos vivos de Bellarmino, que mal iniciara a reeducação no campo espiritual, pois trazia aquele, sobre o interlocutor, a vantagem de conhecimentos muito mais profundos, não somente em filosofia, como ainda em ciência e moral. E era de vê-los, amistosa e fraternalmente, discutindo sobre os mais belos e profundos assuntos. O poliglota, desejando reaprender, renovando cabedais sobre as ruínas das antigas convicções, o jovem doutor, acendendo para eles fachos de luzes inéditas com que norteasse a trajetória do porvir, estribando-se em fatos positivos que tão do agrado eram do interlocutor. Muitas vezes nós outros, os ouvintes, sorríamos a socapa por observarmos a nulidade do pobre Belarmino, que se considerara iluminado na terra, em presença de um simples assistente hospitalar de uma colônia de suicidas. Humilde trabalhador que nem mesmo méritos sensíveis possuía na espiritualidade. Um dia em que demorara um pouco mais a visita aos nossos apartamentos, avisando-nos de que fora informado que receberíamos alta dentro de poucos dias, falei-lhe eu, não sem certo constrangimento, diante da indiscrição de que usava. Meu caro senhor doutor, os pequeninos relatos de nossa vida,
que tivestes a magnanimidade de confiar-me, calaram fundamente no âmago de meu ser, comovendo-me profundamente e fazendo-me refletir. Fui romancista na terra e, escrevendo, procurei estampar em minhas humildes produções determinado caráter moral. Deixei na terra obra vultosa, se não em qualidade, pois hoje reconheço que bem pequenos foram os meus cabedais intelectuais, pelo menos em quantidade. Confesso, porém, que raramente inventava os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio da observação, com os retoques sentimentais de que várias vezes usei para enfeitar a dureza da realidade e, assim, mais rapidamente, cativar editores e leitores, dos quais dependia a minha bolsa, quase sempre vazia, o que não deve ser qualidade muito recomendável para um escritor terreno. Quem sabe, senhor doutor, vossa lhaneza forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal, que tanto me impressionou, para que algum dia possa eu voltar a visitar a Terra e, através de um aparelho mediúnico, narrar aos homens algo interessante intercalado com as luminosas doutrinas que começo a aprender? Quem sabe poderia eu transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrenas as radiosas novidades que aqui defrontei, romanceando-as com aspectos reais da vida íntima, tão humana e tão instrutiva, de espíritos que aqui eu conheço, e que foram homens e também sofreram, e também amaram, e também lutaram e morreram, como toda a humanidade. É isto porque tenho ouvido asseverar aos os nossos mestres locais ser muito meritório para um espírito, desejoso de progredir, o romper as barreiras do túmulo a fim de relatar aos homens as impressões colhidas na espiritualidade. A moral que a todos os recém-vindos da terra aqui surpreende. Quedou-se ele pensativo, enquanto rude melancolia lhe ensombrava o semblante, que eu me habituara a ver sereno, o que me trouxe arrependimento do que havia proferido. Passados alguns instantes, porém, ele respondeu, como ressuscitando do passado por mim timidamente lembrado. Sim, é meritório para um espírito esse labor, justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com maior facilidade penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrestre, a fim de retê-los, caçando-lhes a liberdade, ou um covil de magias com seu arsenal de intrugices, onde atrocidades se praticam com desencarnados e encarnados, a fim de anularmos tentativas criminosas. Com mais presteza, convenceremos o endurecido no mal à volta a uma reencarnação expiatória, do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelhas das claridades que aqui nos deslumbram. De início, deverei esclarecer que não existem muitos médios dispostos a tão melindroso gênero de tarefa. E quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões, além de o reconhecermos deseducados da moral cristã, elemento indispensável ao fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero de experiência, entrincheiram-se eles de tal forma no comodismo, indispostos para as disciplinas que a seu próprio benefício deles exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de se presumirem iluminados, predestinados, indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível,
que anulam completamente nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. Daí, o preferirmos as almas simples, os humildes, os pequeninos, os quais, por sua vez, por não disporem senão de bem pequenos cabedais intelectuais, exigem de nossa parte perseverança, dedicação e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens através de suas faculdades. Minha vida, prezado amigo, ou antes, minhas vidas, através das migrações terrenas em que tenho experimentado as lides do progresso, relatadas que fossem, com efeito, aos seus leitores, oferecer-lhes-iam lições que não seriam de rejeitar. A vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre fértil de sequências elucidadoras. Romance instrutivo que arrebata, porque reflete a luta da humanidade contra si própria, através de longa jornada em busca do porto florido e áureo da redenção. Poderá colher sua observação aqui mesmo, pois, na estreiteza deste asilo, há bons temas educativos para transmitir aos humanos por via mediúnica. Mas estou capacitado a advertir. Mas estou capacitado a adverti-lo de que as mais decepcionantes dificuldades avolumar-se-ão, enfrentando os seus louváveis desejos, ainda porque todos os entraves surgem diante de um suicida, pois colocou-se ele em uma situação anormal, que afetou até as mais insignificantes fibras de sua organização psíquica. Assim carro o seu destino. No entanto, as suas nobres intenções, sua perseverança, o amor ao trabalho, o anseio pelo bem e o belo poderão operar milagres e estou certo de que seus futuros mestres e guias, educadores, orientar-lo-ão a respeito. Lá para cima ele falou da tuberculose, que não tinha cura. Hoje a tuberculose tem lá os antibióticos que acabam tratando bem a tuberculose, né? Então, na época não tinha cura, hoje já tem tratamento. Ele está falando aqui, né, da mediunidade, né? A mediunidade, ela é santa e deve ser santamente trabalhada. A pessoa com a mediunidade, ela vem para usar a mediunidade em prol de outras pessoas. Muitas vezes a pessoa com mediunidade acaba se sentindo especial, se sentindo melhor que outras pessoas. Na verdade, pode a pessoa ser médium ou não quer dizer que a pessoa é mais ou menos evoluída do que outras pessoas. A mediunidade vem como uma programação espiritual e a pessoa, antes de reencarnar, fala, eu vou ser médium. Bom, você pode ser médium e com a mediunidade você pode trabalhar e auxiliar e reparar erros que nós fizemos em outras vidas. Então, isso é uma programação que você vem com uma certa tipo de mediunidade. Mas se você aproveita a mediunidade para realmente ajudar, para trabalhar, para a gente, se você aprender, crescer e ajudar o seu próximo, é outra coisa. Outra coisa que o Divaldo fala muito é dessa avalanche de livros espíritas. Ou melhor, avalanche de livros mediúnicos, que são publicados todos os dias por aí. A gente tem que tomar cuidado com o texto, né? Com a dedicação, com a
que o texto tem que estar de acordo com a doutrina espírita. Emmanuel disse o seguinte para o Chico: se eu falar uma coisa que contrariar Cristo ou Kardec, fique com eles e me ignore. Muitos livros mediúnicos, os médiuns ainda não estão prontos, não passaram pela aquele treinamento que o Chico passou, que o Divaldo passou, para deixar a parte anímica minimizada e o médium passar a escrever, né, a ideia do espírito. O próprio, né, aqui tá no texto diz que às vezes a pessoa tem mediunidade, ele tem uma evolução intelectual grande, mas não se serve, não se presta para escrever um bom livro, porque ele vai ser resistente ao texto, à parte moral, tudo que você está tendo passado. Muitas vezes, uma pessoa com uma parte intelectual mais simples, um estudo mais simples, como o Divaldo, como o Chico, que nessas vidas eles tiveram um estudo formal de maneira mais simples, eles escrevem grandes e importantes livros para a nossa formação. E às vezes pessoas com intelecto nessa vida muito superior, você não consegue confiar na mediunidade deles. No caso aí, a Ivone, eu não sei qual a formação da Ivone, mas eu imagino que a formação da Ivone seja uma formação também, uma educação simples, né, Celso? Acho que acredito que ela também tenha mais ou menos como o Divaldo, como o Chico, uma educação formal mais simples, né? Normalmente esses médiums, eles, antes de desenvolverem até mesmo essa habilidade de propagar, vamos dizer assim, as mensagens que a doutrina traz, né, eles viveram um circuito fechado dessa mediunidade, né? Primeiro que eu saiba, o Chico, antes de mais nada, ele atendia as pessoas, ajudava, ele fazia o bem, assim o Divaldo também fazia, e a Ivone também fazia isso, né? E só depois que eles se dedicavam e sabiam e reconhecia a dificuldade das pessoas, é que veio as mensagens serem divulgadas, né? Por isso que eu digo na questão da mediunidade, vou pegar, por exemplo, a nossa, vamos dizer assim, da nossa casa, né? Da Casa do Caminho, ou daqui da Casa da Esperança, né? No caso aqui, tem médiuns que falam, trazem a mensagem do Espírito. Aqui no nosso caso também tem a psicografia, uma psicografia de mensagem, né? Mas essas mensagens é para o círculo nosso, né? Que nos ajude a nos melhorar. Não é para uma mensagem que para ficar divulgada, vou fazer disso um livro, né? Isso só vai acontecer quando, depois de a gente produzir bastante bem, né? E bastante consciência, né? Daquilo que a gente está promovendo, né? Então, o melhor que a gente faz, por exemplo, é o que nós estamos fazendo hoje, né? Divulgando uma live, colocando à disposição do público, né? Discutindo em valor o que a gente está interpretando do livro, né? Para que a gente possa se emancipar, trazer para a nossa vida pessoal o que a gente está aprendendo, visto que você viu que, né? O que a gente fala sobre reencarnação aqui, você imaginar o que o Roberto Canalejas lá, ele passou, veja bem, porque se nós formos ver a nossa encarnação de vidas passadas, nós temos também muitos comprometimentos, né? E nem dá para ficar julgando. Mas, no caso, daí eles estão tentando transformar, né, o mal que aconteceu e o esforço do Roberto em melhorar,
para apresentar isso para a humanidade, porque esse é o caminho, né, que nós temos que fazer com a nossa encarnação, buscar a gente evoluir na nossa consciência espiritual, né? E aí, então, daí a mediunidade, então, é santamente praticada. Quanto aos informes solicitados, teria satisfação em fornecer-lhe, meu amigo, reconheço sinceramente intencionado e o espírito, uma vez despido dos preconceitos terrenos, perde o pejo que o homem conserva, de revelar aos amigos os infortúnios e particularidades que o confrangem. Infelizmente, porém, não sinto em mim o desprendimento necessário para reviver o drama terrível que ainda me conturba. Medir o passado cujas cinzas ainda se encontram palpitantes, aquecidas pelo fogo interior de um amor inesquecível, que amortalha de saudade e pesares insopitáveis todos os meus passos na espiritualidade, extrair das sombras da subconsciência a imagem idolatrada da perjura, a quem não pude jamais desprezar, tentando conceder-me o consolo supremo do esquecimento, vê-la ressurgir dos refolhos de minhas lembranças, tal como existiu ainda ontem, formosa e sedutora, enlaçada ao meu destino pelo matrimônio, e reviver as horas felizes do convívio conjugal, quando as imaginava imovedoras, sem perceber que eram enganosas, fictícias, tão só oriundas da minha sinceridade, da fé que me inspirava, da minha grande boa vontade. Será padecer pela segunda vez a insuportável aflição de reconhecê-la adúltera, quando todo o meu ser anseia pela ver redimida da infâmia que a arrojou ao báratro, repugnante, da mais torpe situação que o espírito feminino poderá macular, o adultério. Não posso, Camilo, não posso. Amo Leila e sinto que tal sentimento desdobrar-se-á comigo através dos erros, porque me há acompanhado ele pelo destino em fora desde muitos séculos. Desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso ecoava vitoriosa e pura, anunciando a boa nova sob as frondes pujantes das florestas da velha Ibéria. E não descansarei enquanto não a tiver novamente ao meu lado, desculpada da afronta dirigida a mim, a si mesma, à lei de Deus, a nossos filhos e à sua qualidade de esposa e mãe, pelas reparações cruciantes a que se submeteu, levada pelos remorsos. Fez uma pausa, durante a qual deixou transparecer nos olhos a imensa ternura que vivia em seu coração, e continuou em tonalidades humildes, que me levaram a duplamente admirar o adamantino caráter que havia 3 anos eu observava diariamente. Pudesse eu, Camilo, evitaria as dores da expiação da minha pobre Leila, chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora eu tentei, as nódoas do delito, como o ósculo do perdão, que de há muito voluntária e de boa mente lhe concedi. Contudo, ela mesma nada quer aceitar de mim antes de ressarcir a si próprio débito ao embate das tormentas de uma reencarnação amortalhada das lágrimas de rijos sofrimentos, a fim de poder considerar-se digna do meu amor e do perdão de Deus. Sua consciência, entenebrecida pelo erro, foi o austero juiz que a julgou e condenou, pois,
com a alma chagada pelas dentadas do remorso, apavora-se tanto com o próprio passado e tanto o execra que nada será capaz de mitigar as ardências que a torturam, senão a dor irremediável do sacrifício da expiação terrena. Bem quisera eu aproximar-se dela, refrigerar minhas saudades, falando-lhe pessoalmente, em vigília ou durante o sono, consolando-a, incitando-a à luta pela vitória com os meus protestos de perene amizade. No entanto, não posso nem mesmo aproximar-se porque, se me percebe, apavora-se, procura fugir, envergonhada com a mácula de que a acusa a consciência. Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que eu deseje, porém, cautelosamente, a fim de não me dar a perceber, para evitar desorientá-la. Convenço-me cada vez mais, senhor doutor, de quanto os meus leitores estimariam tornar-se eu para narrar-lhes os comoventes episódios que percebo nas entrelinhas de vossas exposições. Pedirei ao pai de Leila que posteriormente leve ao conhecimento de meu caro escritor lusitano o drama que tanto atrai. Quem sabe? O trabalho é consagrado como elemento primordial do progresso e a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero sempre obterá o beneplácito divino para suas realizações. Dom Ramiro de Guzmán encontra-se à altura de fazê-lo. Trata-se de um espírito forte, experimentado nas lutas do infortúnio e que sabe dominar as emoções, possuindo em grau adiantado a disciplina mental. Poderá e quererá fazê-lo, pois comprometeu-se comigo mesmo a pugnar pela reeducação moral da juventude feminina na Terra, em memória de sua infeliz filha, tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acerbos desgostos lhe causou. Malgrado a educação aprimorada que se esforçou por fornecer-lhe, falar-lhe-ei a respeito. Compreendendo-o, disposto a retirar-se, observei ainda, fiel à impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda parte farija substâncias sentimentais com que engrandecer seus temas. E perdoar-me, boníssimo doutor, vossa esposa, formosa Leila, onde se encontra presentemente? Levantou-se calmo, firmou o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática a seus maiorais. Em seguida, aproximou-se do esplêndido receptor de imagens, sintonizou-o cuidadosamente para a costa terrestre e esperou, murmurando como que para si mesmo. Deve estar entardecendo no hemisfério sul-ocidental. Não haverá indiscrição em procurar pela nesse momento. Com efeito, a pouco e pouco, a configuração de uma criança destacava-se da penumbra de um aposento de família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro dos mais modestos, conquanto não miserável. Uma menina aparentando 5 anos de idade, cujas feições concentradas e tristes indicavam a violência das tempestades que lhe tumultuavam o espírito. Entretinha-se com seus modestos brinquedos de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com reminiscências que se embaralhavam aos fatos presentes, pois falava às bonecas como se conversasse com personagens cujas imagens se desenhavam quais contornos a crayon em suas vibrações mentais.
Roberto contemplou-a tristemente e, voltando-se para mim, que me apossava do ensinamento deslumbrado ante a majestade do drama, cujos primórdios me davam a conhecer. Aí está, a reencarnada na terra de Santa Cruz, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiações. Vive agora fora dos ambientes que tanto amava, desamparada pela ausência daqueles que tão devotamente a estremeciam, mas cujos corações espezinhou com a mais cruel ingratidão. Leila desapareceu para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro. Chamo-lhe Maria, o nome venerável de nossa augusta guardiã. Para o mundo terrestre será linda e graciosa criança, inocente e cândida como os anjos do céu. Perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringiu, é grande infratora que cumprirá merecida pena. É a adúltera, a perjura, a infiel, blasfema e suicida, pois Leila também suicida. Foi também suicida, que renegou pais, esposo, filhos, a família, a honra, o dever, pelas funestas atrações das paixões inferiores. Duas lágrimas oscilaram no veludo de suas belas pestanas de andaluz enquanto continuou comovidamente. Então, o Roberto de Navejas, né, ele passou por esse drama. Esse drama já foi há algum tempo. Ele está trabalhando lá no hospital, ajudando, né, os suicidas. E só que esse passado ainda é muito duro para ele. Ele ainda não tem o equilíbrio suficiente para falar muito desse passado. Então, o Camilo Cândido Botelho, ele pede para ele relatar o passado por experiências, para que ele possa escrever através de um médium e transmitir para nós encarnados ensinamentos. Mas ele diz: eu não estou ainda equilibrado o suficiente para passar essas informações. Meu sogro, né, o pai da Leila, ele tem um equilíbrio maior das emoções e ele pode realmente passar todas essas informações, toda essa história para o aprendizado. Agora, a gente sabe que um livro espírita sempre traz um aprendizado. Então, você não é simplesmente você relatar uma história de sofrimento, 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 e só para relatar uma história. Na verdade, o espírita tem que mostrar uma parte, né, o erro, e como a pessoa conseguiu se recuperar. Então, como que acontecem as provas, as vidas e as transformações que uma pessoa que passou por um sofrimento grande consegue se renovar, consegue se reabilitar, consegue superar as próprias dificuldades. Então, você tem que ter uma história que você consiga enxergar, né, essa evolução. Não ver só a desgraça, mas ver todo o conjunto, né? Então, a pessoa passou, então a Leila traiu, abandonou e depois cometeu suicídio. Agora, ela nem quer ver o Roberto, porque ela se sente, a própria consciência é pesada. Ela não quer ter convívio com ele. Ele não tem ainda o equilíbrio total para poder falar sobre o assunto, e ela tem vergonha, a consciência dela acusa dos erros cometidos do passado. Então, o Roberto perdoou, mas ela fala:
Eu só vou voltar a conviver quando a minha consciência estiver mais tranquila perante os grandes erros que eu cometi. Então, agora ela está reencarnada no Brasil, na época, né? Ela estava reencarnada no Brasil, ainda uma criança de poucos anos de idade, e essa encarnação deve ser sofrida. Ela tem, por enquanto, uma vida simples, numa casa modesta, mas ela vai ter que reparar, resgatar os grandes erros que ela fez em outras vidas. É importante a gente mencionar os dois lados, né? O da Leila, né, que já está reencarnada como Maria. Então diz aqui o que ela foi, né? Ela foi adúltera, perjura, infiel, blasfema e suicida, né? Eu não sei se isso é o conjunto de uma mesma encarnação, mas ela passou por todas essas experiências morais da vida dela, né? E ela está recebendo uma oportunidade assim pela misericórdia de Deus, né? Uma programação da reencarnação para ela tentar recuperar isso daí, né? Então essa é a proposta de divisão da doutrina espírita, né? Porque senão, né, se a gente vai para aquela proposta do pecado e castigo, você já viu que onde ela estava? Ela já estava no inferno e não saía mais de lá, né? Mas na doutrina espírita, né, não é assim, né? Aliás, tudo me lembra daquela uma passagem, né, que nós todos pertencemos, né, a, ao mestre que ele diz que nenhuma ovelha se perderá. Se nenhuma ovelha se perderá, né, até os mais, assim, os mais infiéis, os mais inferiores espíritos, né, eles um dia, né, se aproximarão, né, porque a misericórdia divina ela opera junto com a justiça, né? A justiça não anda sozinha, né? Então, só que o bacana disso daí é você entender, né, o equilíbrio já do Roberto, né, Canalejas, né? Ele tem uma afeição muito grande por ela, mas ele não tem o amor, né, daquele amor que educa, né? Aquele amor que ele foi feito naquela forja que pode educar a pessoa, né? Mas ele quer afeto, ele é, se possível, ele tem mais o amor daquele de mãe, né? Que pega no colo, mas muitas vezes não cede a certos impulsos, né? Então, ele se vê, ele sabe perfeitamente que ele não está preparado para conviver com ela, porque ele não pode ajudá-la como deveria, né? E ela também não quer. Então, é assim que a vida se dá, né? E com nós, né? Cada um de nós passa também pelas dificuldades, né? A hora que a gente vai passando pelas nossas dificuldades, né? Por que será que nós estamos passando por isso, né? Tem, tem uma frase que eu gosto muito, né? Que na Terra existem muitas, mas muitas injustiças, visto a guerra que está acontecendo lá, né? Muitas injustiças na Terra. Porém, não existe nenhum injustiçado. Olha só. É isso aí. O curioso é que ele mesmo ele não reencarnou, né? Ele tá lá, né? Será que ele vai reencarnar depois como filho dela? Curioso. É ele que está há mais de 100 anos, né? Lá no espiritual, né? Mas a gente vê nos próprios livros do André Luiz vários relatos assim, né? De pessoas que eles desencarnam, tal, e passa um longo período no mundo espiritual se preparando para a nova encarnação. Então, são pessoas admiradas, são pessoas que fazem
coordena grupos grandes lá, nas várias colônias, né? Tem, por exemplo, um livro do André Luiz, que é uma pessoa responsável por uma colônia que fica no meio do umbral, ou seja, é um trabalho árduo, e a pessoa, todo mundo admira ele como líder daquele grupo, e ele fala, eu agora vou ter que voltar para reencarnar, porque eu tenho que reparar várias coisas, eu tenho que aprender várias coisas, que aqui, nessa colônia, eu estou trabalhando com muita gente, mas eu preciso reencarnar, e eu tenho até receio, né? Como falou no texto aqui, né? Quando a gente volta para a reencarnação, é sempre um desafio para todos nós. Então fica sempre aquele sempre meio receio, aquele medo da volta, né? De cometer erros que a gente já cometeu antes, né? Eu lembrei também uma palestrinha do Raul Teixeira, que ele estava falando sobre a nossa educação, né, no dia a dia, né, nosso convívio social. Né? Então, você vê que nessa época aí, cometer um adultério era grave para chuchu, né? Era uma coisa assim que ia ferir muito, e ainda hoje, né? Mas aí você vê, né? Essa questão de hoje você vê famílias, por exemplo, você tem uma família que tem um menino, tem a menina, né? Muitas vezes, né? A filha já está trazendo um rapaz aí que conhece na rua, traz para dentro de casa, dorme com ele ali, né? O filho também entra, né? Às vezes traz uma namorada, depois um dia outra, outro. Aí o Raul falou assim, mas escuta, como é que os pais estão educando esse pessoal, né? Como é que é? É a cabeça, é assim que se educa, né? Isso aí é prostituição, né? Está prostituindo e não está entendendo que isso aí é normal. Então, para você ver como é que é a educação, apesar naquela época o pai dela, o família lá de Guzman, né, deu uma boa educação, mas mesmo assim né, ela se desviou, né? Mas hoje a educação que se dá para os filhos, muitas vezes a liberdade, ou que eu vou chamar nem é liberdade, é libertinagem, né? Educando os filhos dessa forma, né? Como é que você vai fazer, né? Eu abro a mão um pouquinho porque ele se sente bem, assim, mas pelo amor de Deus, que tipo de educação é essa? Então, e a gente precisa orientar mesmo, porque na verdade, quando a gente educa os nossos filhos, né, a gente está ajudando a educar o mundo, né, a mudar um pouco a filosofia. E por falar nisso, né, tem uma hora aqui que ele fala sobre extrair das sombras da consciência, né, um pedaço que foi lido aí, né, extrair da sombra da consciência. Eu lembrei também do comentário que foi feito. Se a gente considerar a Terra como um corpo, uma pessoa, né, a gente lembra que a população foi aumentando aqui na Terra, né? Foi aumentando. E, de repente, lá dos anos 60 para 70, começou uma avalanche de espírito reencarnar aqui na Terra. E espírito lá das sombras, né? Lá dos umbrais. Né? São espíritos, né, que necessitavam fazer as reencarnações para aprendizado, mas a partir daí a Terra mudou. Aí começou a vir droga, vinha aquele rock and roll pesado, aquelas músicas esquisitas, aí começou a vir... Não que isso seja, né, em termos de música, um problema, mas você vê que era o tipo de pensamento dos espíritos que começaram a reencarnar aqui na Terra. Né? E aí comentaram o seguinte, que eles representam, se considerar a Terra um corpo, mas aí a humanidade, tanto espiritual quanto a encarnada, é a sombra que está se mostrando na consciência agora, né? Ou seja, a falta de educação, a falta de convivência moral superior e tudo mais, né? Promoveu esses espíritos a essa sombra que estava lá no umbral e veio aqui para a Terra. Agora a consciência está se exalando. E aí você fala assim, mas caramba, eu não sou assim, né? Eu não sou assim hoje, né? Mas no passado, o que nós fizemos, né? Nós somos responsáveis também por essa derrocada espiritual, né? E por isso que a gente, quanto mais divulgar a gente faça
dessas experiências pessoais, a gente convive, a gente faça o bem, né? É o que a gente pode fazer para extrair as sombras da consciência e melhorar a nossa evolução espiritual. Duas lágrimas oscilaram no veludo de suas belas pestanas de andaluz, enquanto continuou comovidamente. Ó Camilo, glória a Deus, hosanas à sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro de seus erros pretéritos. Que seria da sociedade humana se a cada criatura fosse facultada a recordação de suas passadas existências? Se todos os homens conhecessem o pretérito espiritual um dos outros? De repente, brado indefinível, misto de pavor, de emoção ou vergonha, que tocaria as raias da loucura, abalou o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo na placidez da nossa enfermaria do além-túmulo. A menina acabara de pressentir Roberto. Vira-o como refletido nas ondas telepáticas, pois os remorsos segredavam a sua consciência ser ele a grande vítima dos seus desatinos. E, em pranto, procurara o refúgio nos braços maternos, sem que ninguém compreendesse a razão da súbita crise. Deteve-se o assistente de Teócrito, isolando apressadamente o impressionante aparelho. É assim sempre, exclamou tristemente. Não tem coragem de enfrentar-me. No entanto, pensa em mim e deseja voltar ao meu convívio. Despediu-se e retirou-se, meditativo. Nunca mais tornei a falar-lhe do assunto. Todavia, nesta mesma tarde iniciei os apontamentos para a preparação destas humildes páginas. Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder-me? Talvez me não fosse de todo impossível escrever como outrora. Não possuía eu agora alguns amigos terrenos capazes de me ouvirem e compreenderem? Sim, eu melhorara muitíssimo, graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o a esperança radiosa que fortalecia o meu espírito. Então, todas as experiências do Camilo e das pessoas que ele vive, ele começa a escrever, né? Então, a partir desse momento, ele vai começar a escrever sobre todas essas experiências e trazer depois, através da Ivone Pereira, todo esse livro, todo esse conhecimento, né, que ele passou, né? Ele ainda está se recuperando, ele está ainda sob tratamento, ele ainda vai fazer vários cursos ao longo da vida espiritual. Muitos companheiros deles vão reencarnar e o Camilo vai meio que enrolar um pouco lá em cima com medo da encarnação. Mas ele escreve o livro e tal, ele relata todas essas experiências e passa pela Ivone, está chegando para nós aqui, né? Então foi uma grande ajuda, né? Ele teve as experiências dele, ele relata e depois passa através da Ivone. Assim como o André Luiz, né, que passa por todas as experiências, e também e começa a relatar, e quando Emmanuel vê aquele texto, né, que o André Luiz escreveu,
Ele fala, ó, é um texto interessante, tem bastante conhecimento aqui que deveria ser passado para nós encarnados. Até que ele traz o André Luiz para poder psicografar pelo Chico. Então, são todos conhecimentos. Então, a ideia de passar o conhecimento, né, dos espíritos para nós é para a gente fazer, a gente aprender. No caso do Camilo, no caso do André Luiz, no caso de Emmanuel, e através de médiums sérios, que ele fala, né, que no texto aí, que não tem muitos médiums que se predispõem a fazer o trabalho de maneira séria. Então, a gente tem que, né, a gente faz isso, lê os livros, entende os médiums sérios, e hoje em dia, né, tem muitos textos, né, e alguns deles com conhecimentos que eu acho meio estranhos. Então, tem algumas mensagens que, às vezes, será que esse médium está falando, trouxe de maneira mediúnica? Ok, mas será que o que ele está dizendo está coerente com o que falou o Cristo? Está coerente com o que está na doutrina espírita? Então, tem alguns livros lá que eu ainda acho meio. Pode ser que eu esteja errado, né? Que o livro está totalmente de acordo com a doutrina e a minha ignorância não consegue enxergar. Mas, enquanto a minha razão fala não está assim, eu posso até ler alguma coisa, mas não passo isso à frente. Eu continuo lendo outras coisas e avaliando, né, se aquela informação daquele livro, daquele médium, é coerente ou não com o que Kardec disse, com o que o Cristo disse. Comentários? Dúvidas? Eu acho que realmente hoje, assim, tem muitas obras, muitas, às vezes até vertentes, né? E que aí ficam difíceis de você conseguir chegar e às vezes num primeiro nível planear, né? Mas para onde que isso daqui está levando, né? Mas você realmente sempre olhando com o crivo, né? O crivo de Jesus, o crivo de Kardec, os maiores expoentes que nós tivemos aí, que nem o Chico, tal, dá para pegar alguma coisa e já ir acrescentando, né? Dá para colocar, mas realmente sempre tem que ter muito cuidado, né? Para saber aquilo, se ele está no fantástico, está no maravilhoso, se é só um best-seller, né? Acho que o principal é saber, né, a velha receita, né, de tanto tempo aí atrás, né? Qual é o fruto que aquilo dá? Acho que é sempre o principal ponto, né? A gente sempre colocar o velho aprendizado, né, da figueira, né? Olha o resultado, né? Que fruto que isso daí dá para saber se vai ser um fruto bom ou é um fruto doce ou fruto amargo. Porque realmente tem muita coisa, né, que sempre vai. YouTube, né, mesmo nesses temas, né? Outro dia eu assisti um documentário sobre o Código da Vinci. E o livro, né, o Código da Vinci, ele foi escrito como um livro de ficção. E para tornar o livro mais vendável e vocês fazer uma história mais realística, ele mistura fatos reais, fatos que realmente aconteceram, com coisas criadas pelo autor. Então, quando a pessoa lê,
e lê, ela reconhece muitos fatos reais no livro, né? Muitos fatos que realmente aconteceram. E tem pessoas que acreditam que tudo que está escrito no livro realmente aconteceu. Tem pessoas que usam aquilo como se fosse uma doutrina e pegam o livro como se fosse um, um Waze e vai atrás para procurar, né, no espaço, lá nos países, nas coisas, para visitar tudo aquilo que tá no livro. E acredita que tudo é verdade. Então, eles misturam fatos com ficção e as pessoas. Não, é tudo real, tudo está certo, tudo aquilo. E realmente não é. Cada conto aumenta um conto, né? E a pessoa não percebe, não, mas calma, passou por um roteirista, passou por alguém que vai fazer uma filmagem e tal. Cada conto aumenta um conto, que é para tornar a coisa mais, né? Aí, num livro psicografado, que não passa por todo aquele critério, que o médium ainda não está totalmente treinado, ele pode escrever muitas coisas boas e algumas coisas fora do contexto, fora da doutrina, contrário a Kardec, criando coisas modernas, como se Kardec tivesse ultrapassado. Então, a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas assim. É isso que o Divaldo sempre alerta a gente. Tome cuidado com essas muitas modernidades. É lógico que tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa que não tá em Kardec. O próprio Chico trouxe tanto conhecimento né, que aumentou a gente, o André Luiz, e o Divaldo, e a Ivone, que somaram, né, o que Kardec já tinha trazido. Mas tomar sempre cuidados com o que simplesmente é dito espíritas, dito psicografado. Só o cuidado que a gente tem que ter. Eu tenho uma convicção, vamos dizer assim, né, sobre essa questão dos livros espíritos, principalmente os psicografados, né? Eu acho que eu não sei se pela minha memória, né, um dos últimos livros assim psicografados que eu achei bom, né, foi pelo médium André Luiz Ruiz, né, que ele trouxe também umas psicografias, alguns livros muito bons e instrutivos aí, né? Agora, de lá para cá, eu tenho visto alguns outros, não tenho realmente me interessado. Sabe o que eu tenho mais me interessado? São para os autores que trazem uma literatura espírita, mas não são psicografias, né? Você pega os textos do Haroldo, por exemplo, né? Você pega aí os textos do Klinge, né? E de outros que estão agora, que são profundamente bons, né? E nos alertam por uma série de coisas importantes, porque eles estão fazendo uma vivência, estudam Emmanuel, estudam o André Luiz, estudam Joana de Ângeles, estudam isso, né? Tentando trazer interpretações mais profundas, inclusive da própria Bíblia, né? que ela até hoje é mal interpretada. Então, eu estou muito mais me interessando por esse tipo de leitura do que buscando novos assim, médiums que estão aí psicografando, trazendo literatura. Porque romance já tem demais, né? Não, vamos falar a verdade. É romance demais para lá e para cá. Tá tudo... aqui na nossa casa, a gente tem muitos romances, porque aí a população daqui, principalmente os nossos, que nós chamamos aqui de assistidos, eles adoram romance, mas tudo bem, né? Como eles não conhecem a doutrina espírita, pouco a gente pode falar, porque muitos deles são evangélicos, né? Católicos, então eles estão levando esses livros e adoram, né?
Mas tudo bem. Eu aí, nesse caso, para quem não conhece nada, tudo bem. Mas para quem já está conhecendo a doutrina espírita, a gente está com uma vivência já um pouco mais ampla, né? Eu acho que a gente tem que pegar uns autores... E tem gente reencarnando aí que vem trazendo assim subsídios especialíssimos. Tem muitos psiquiatras aí espíritas que estão trazendo. A hora que você vê as palestras de alguns aí da Associação Médica Espírita, da AME, especial, né? Lançaram agora aquele, já faz algum tempo, né? O cérebro triuno a serviço do espírito, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que ele foi tirado, extraído do livro No Mundo Maior, de Luiz, quando Calderaro fala sobre o cérebro, que tem 3 estágios, né? Pô, é um negócio tão profundo ali que você... E é pessoal que estudou, que está estudando, que está buscando, pesquisando, né? Pesquisando. Então, eu tenho me interessado mais por literaturas desse gênero, né, do que esses romances que têm colocado algumas coisas. Talvez apareça alguma coisa boa, né? Mas esses daqui já têm preenchido. Aliás, não tenho nem tempo para ler tudo, né? Porque se eu gostasse, eu ia ficar parado o tempo todo só para ler. Né? E por isso que é muito bom a gente estudar esses livros aqui, porque eles despertam muita coisa na gente, né? Muito bem. Então, a semana que vem... Mas mesmo, desculpa, mesmo para quem gosta de romance, as obras de André Luiz é perfeita, porque ela conta casos e casos e casos de romances e ilustra com tantos acontecimentos que nada mais são do que romances que são verdadeiros, né? Mas também ilustra bem e também, como agora, por exemplo, esse mesmo livro que a gente estava lendo, na leitura de hoje mesmo, contando histórias que ilustram e que vai falando sobre os casos, fazendo com que nós entendamos de uma maneira mais de acordo com o que com o nosso corriqueiro, né, com o nosso dia a dia. É assim, quem gosta de romance tem tudo aí. Não é verdade? Tem gente que gosta, né? Por exemplo, a Miriam adora novela, não perde uma. Pois é. Eu já não vejo mais novela, mas, em todo caso, faz muito tempo que eu não assisto. E eu, por sequência, também assisto, né? Porque eu já estou assistindo já Pantanal, Ilusão não sei do quê. Estou indo também. Já passei um pouco dessa fase, não querendo, mas não já não me causa muita vontade de... É como você mesmo disse, né? A gente não tem tempo nem para ver e entender esses nossos livros de estudo. Se a gente ainda for colocar mais novela, fica difícil. Não, mas, você lembra da historinha do Chico Xavier? E que, né, muitas vezes ele ia comprar o jornal, né, e ele lia tudo quanto é notícia ruim de notícia, né, e jogo de futebol. Ele sabia todos os jogos da primeira, segunda e terceira divisão. Porque quando ele ia conversar com as pessoas, quando falava futebol, ele sabia. Se estava acontecendo um negócio, ele sabia, né? Era assim, ele tinha bastante argumento para falar, depois transformar as coisas numa coisa boa, né? Então, Ontem eu vi um documentário do Chico, e eles estavam falando exatamente isso. Coisas que o Chico dizia, né? O documentário. Então, assim, ele não tinha... Ele lia, ele vivia as situações, né, mais corriqueiras, ele até ria das piadas, mas ele não como é que fala assim, transmitia ou levava para frente aquilo. Ele estava ali, ele participava, ele ria, mas ele não levava, ele não saía sem as piadas, né? Mas ele estava ali, socialmente ele era muito ativo. Então, ele fazia o papel dele como um cidadão que estava querendo não ser um... Como é que a gente fala mesmo? Que a pessoa já julga previamente. Ele não fazia nunca isso. Ele não tinha preconceito, exatamente.
Exatamente. Ele já ia, ele se dava com todo mundo tinha valor para ele. Era isso que ele queria, chegar em... O Chico dava muito valor à convivência com as pessoas, né? Exatamente. Dia a dia. Tanto é Aliás, que de vez em quando ele entrava lá no barzinho, lá de Pinguço, para tomar um cafezinho lá. é Aí isso mesmo. pegaram o pé dele lá e ele falou assim, ó, quando o espírita entra no bar, o bar vira lar. Então, e é isso aí, né? Verdade, é o relacionamento, mas foi para isso que a gente veio. Se a gente perceber, a gente veio para isso, para aprender a se relacionar com todo tipo de pessoa, porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Ninguém. Nessa discussão aqui, É isso que Deus quer, né? Ele quer que Isso todo que mundo se... Isso que a gente está discorrendo, eu queria falar uma coisa, aproveitar com uma coisa que eu acabei lembrando, né? Eu estava lendo sobre o Mandela, né? Sobre o apartheid, né? Quando ele assumiu então a África do Sul, né? E ele foi aquele que juntou, né? Branco e preto é a mesma coisa e vamos lá, vamos para a coisa, né? Mas aí ele foi criticado, né? Mas como é que você não vai combater o preconceito, né? Eu falei, mas eu estou trabalhando no preconceito, né? Mas você convive lá junto com aquelas pessoas, eu falei, escuta aqui, meu, né? Se eu fugir dos preconceituosos, como é que eles vão aprender a não ser preconceituosos? Pensa bem, né? É igual Jesus falando assim, né? Falou assim, olha, você tem que amar os inimigos, meu amigo. Porque se você foge dos inimigos, como é que você vai amar? Porque amar aqueles que te amam, os anjos se amarem não presta para nada. Só presta quando eles amam que vão lá para o inferno, trabalhar no inferno. Porque anjo mora no céu, mas trabalha no inferno. Não é? Então, se a gente foge dos inimigos, significa o seguinte, né? Que nós não queremos conviver. A gente não quer aprender com eles e a gente nunca vai se perdoar. Então, quando você está em convivência, não, eu não entro naquele bar, pô, não entra para beber, mas se de repente você fizer alguma coisa boa, tudo bem. Então, e não ter preconceito também, né? Se você tiver preconceito, então você está se distanciando, você está fazendo justamente o contrário que Jesus está recomendando, né? A distância. Eu estou me distanciando, né? Então, esse negócio da interpretação dos livros sagrados, da forma como Jesus trabalha, é importante que a gente mude o nosso conceito de vivência com relação àqueles que circundam a gente, porque nem sempre eu estou convivendo aqui com evangélico, e aqueles que ainda metem o pau na gente aqui, tá sempre metendo o pau na gente, mas não tem, e aí? Né? E a gente vai orando por eles, vai falando na rádio, vai falando, convivendo, vai fazendo a peça de pizza, na festa da pizza vai aparecer todo mundo lá, se abraça depois, e vai. Super, Celso. Os dedos pela mussarela. Tudo acaba em pizza, né? Não, a mesma Bom, vamos... Só um minutinho, prof. A justiça de Deus é tão grande que nós nasceremos pobres, ricos, negros, amarelos e toda a cor para saber como que é. Nós estamos... É assim. Então... Ok, muito bem, muito bem. Então, na próxima semana, iniciaremos a segunda parte do livro. Quem quer fazer a prece de encerramento? Mais algum voluntário? A Ângela está doidinha para fazer a prece. Pode fazer, Ângela, eu deixo você fazer. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, por mais essas informações que nós recebemos e que nós possamos, com esse entendimento, mudar atitudes, lembrar as orientações do Mestre e segui-las, para que não venhamos um dia fraquejar, usando o egoísmo, usando o orgulho, preconceitos,
que tanto ajudam nessas atitudes errôneas. Então, pedimos ao Mestre Jesus sempre o direcionamento e que ele sempre nos mostre o caminho da luz e da verdade. E que nós possamos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, para que não julguemos ninguém e possamos seguir esses ensinamentos benditos. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite, até Pessoal, amanhã. boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.